Olá, amores, tudo bom? Espero que sim. Aula de hoje, continuação de função. Então vamos falar sobre classificação das funções. As funções elas podem ser sobrejetora, podem ser injetora e pode ser bijetora. Ok? Quando teremos uma função sobrejetora? Note que em alguns livros você pode encontrar a função sobrejetora escrita da seguinte forma: função sobrejetiva, ok? Então você pode estar encontrando essa palavra também, ou então de repente numa prova, né? É a mesma coisa, tá bom? É bem simples. Uma função vai ser sobrejetora quando nós tivermos o nosso contradomínio, tá? Sendo exatamente igual à imagem. Quando eu falar assim, se você conseguiu compreender, é porque você está bem. Se eu falei isso e você ainda ficou voando, você tem que assistir às aulas anteriores de novo sobre contradomínio e sobre imagem. O que eu quis dizer foi o seguinte: nós vamos ter dois conjuntos, né? E nós teremos aqui uma relação de flechas. Eu gostaria de botar para vocês aqui somente, gostaria, né? De eu colocar somente a estrutura, né? Para vocês entenderem. Mas eu posso colocar valores aqui para vocês não ficarem perdidos. Então, vou botar qualquer valor aqui. Eu queria botar só a estrutura, sem valor. Porque depois você vai entender com valor, tá? Mas, para não ficar perdido, eu vou botar aqui uns valores qualquer. 1, 2, 3, 4. Do outro lado, eu vou botar a letra A, B, C. Só para vocês entenderem mais ou menos a estrutura. Bem, o que ele quis dizer? Ele quer dizer quem é o nosso contradomínio aqui. Vamos só dar uma relembrada? Nosso contradomínio é todo o conjunto B, que vai receber as flechas. Então, tá aqui, ó. E esse é meu conjunto A. Então, meu conjunto B aqui. E esse aqui é meu conjunto B. Então, beleza. Esse é meu conjunto A, esse é meu conjunto B. Relação de flecha vai ser do A para o B, ok? Então, meu contradomínio é todo o meu conjunto B. E a imagem são os elementos que recebem a flecha. Para ser sobrejetora, a única coisa que ele pede, a única coisa que se pede é que o contradomínio, ou seja, ABC, seja igual à imagem. Ou seja, quem vai receber a flecha aqui tem que ser todos esses elementos, o A, o B, o C. Quando o contradomínio é igual à própria imagem, isso é uma função sobrejetora ou sobrejetiva, ok? Então, vou fazer aqui o diagrama de flechas, ok? Vamos lá. Supondo que o A se relacionou aqui com flechas. O 1 se relacionou com A, o 2 se relacionou com B, o 3 se relacionou com C. Lembrando que assim não seria uma função, né? A gente sabe, isso você tem que dominar, tá, aluno? A gente sabe que para ser função, todos os elementos do conjunto A têm que se relacionar com um elemento conjunto B. Então, por exemplo, um só pode se relacionar com um elemento da imagem. O 2 só pode se relacionar com 1. Ele nunca pode ter saído de 2 outra imagem para o 2. Eu só posso ter uma imagem para o 2. Vocês lembram disso? E também todos os elementos de A têm que se relacionar. Então, vou estar me relacionando aqui o 4 com o C. Enfim, vocês repararam que o C ele é a imagem tanto de 3 de 4. Isso não tem problema, porque nós acabamos de falar que para ser função sobrejetora, é isso que você tem que prestar atenção. Para ser sobrejetora, você vai perceber aqui quem é o teu contradomínio, A, B, C. Ele é igual à imagem? Sim, olha. Você pode ver que o A está recebendo a imagem de 1, o B é a imagem de 2 e o C também é a imagem, só que é a imagem de 3 e a imagem de 4. Então, ele é uma função sobrejetora, porque o contradomínio é igual à imagem. Ok? Tranquilo assim, não tem mistério, tá? É só isso. Eu vou fazer mais um aqui. Nem precisaria, mas é bem tranquilo. Vou fazer essa estrutura, não vou botar valores, só em estrutura. Então, poderia ser assim, olha. Onde aqui seria meu domínio, esse aqui seria minha imagem. Vamos lá, o diagrama de flechas. Poderia ser assim. É uma função? É. Aí se eu perguntasse,
classifique essa função. Que função é essa? Você ia observar o seguinte. Bem, o meu contradomínio é igual à imagem? Sim, porque meu contradomínio seria esses dois valores. E esses dois valores estão tendo imagem. Logo, ele é uma função sobrejetora, ok? O que nunca poderia acontecer aqui é eu colocar mais um elemento aqui. Se eu colocasse mais um elemento aqui, o meu contradomínio não seria igual à imagem. Sendo assim, não seria sobrejetora. Pescou? Então, para ser sobrejetora, basta só isso. O contradomínio ser igual à imagem. Meu contradomínio é o meu próprio conjunto B que está recebendo as flechas. E a minha imagem é exatamente os elementos que recebem a flecha. Se todos os elementos que estão no contradomínio recebeu a flecha, logo, o meu contradomínio é igual à imagem e ela é uma função sobrejetora ou sobrejetiva. Ok? Então, beleza. Vamos para a função injetora. Função injetiva. A função injetiva é uma função que preserva a distinção, tá? Ela nunca aponta elemento distinto do seu domínio para o mesmo elemento de seu contradomínio. Em outras palavras, cada elemento do contradomínio da função é imagem de, no máximo, um elemento do seu domínio. O que eu quis dizer com isso? Eu vou colocar para vocês aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo. Vou colocar aqui 3 elementos. Aqui, A, botar B. A, B, C. E do outro lado eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. O que quer dizer é o seguinte. Basta apenas cada elemento receber apenas uma flecha. Então, o elemento 2 recebeu apenas quantas flechas? Uma. De quem? De A. O elemento 4 recebeu quantas flechas? Apenas uma flecha. O elemento 5 recebeu apenas quantas flechas? Uma flecha. Ah, professor, está faltando. Tem algum problema? Não. Por quê? Para ser injetora, o que tem que acontecer? Cada elemento recebe apenas uma flecha, tá? Então, ele vai ser imagem apenas de um domínio, ok? Só isso. Vamos falar de função bijetora. Uma função de A em B, ela vai ser bijetora se for simultaneamente sobrejetora e injetora. Na função injetora, seria como se fosse o elemento x1 diferente do elemento x2. Ela vai ser injetora se sua imagem, né, a função de x1, for diferente da função de x2. Ou seja, eu nunca poderei ter uma imagem com domínios diferentes, né? Se eu tenho uma imagem, só posso ter um domínio. Se eu tenho imagem, só posso ter um domínio. Essa é a injetora, ok? Já diferente da sobrejetora, que falou que o importante é o contradomínio ser igual à imagem. Então, por exemplo, aqui esse elemento aqui, que é o C da imagem, né, que pertence ao contradomínio, ele tem, por exemplo, aqui 2 domínios. Ele tem o domínio sendo 3, ele é imagem para o domínio 3 e ele é imagem para 4. Por quê? Porque aqui o que importava na sobrejetora é que o contradomínio seja exatamente igual à imagem. Então, eu botei aqui a nossa... Você só tem que se atentar a isso, ok? Na injetora, o que você tem que se atentar é que os elementos do domínio têm que ter imagens também diferentes. Eu não posso ter nunca uma imagem com 2 ou mais de 2 domínios, tá? Só pode ter, tem que ser distintos. Eu falei bem claro, tem que ser distintos. E na função bijetora, disse que ela vai ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, eu vou mostrar. Bem, para ser sobrejetora, o meu contradomínio é exatamente igual à minha imagem. Esse elemento aqui que eu vou chamar de 1, 2, 3. 1, 2, 3 é meu contradomínio. E a minha imagem também seria 1, 2, 3. Vou botar aqui elemento A, B, C. Beleza. Então, aqui eu sei que ele é sobrejetora. Mas, ao mesmo tempo, ele também é injetora. Por quê? 1 só tem um domínio. 2 só tem um domínio. 3 só tem um domínio. Eles têm domínios distintos, diferentes. Então, ele também pegou lá sobre função injetora. Se ele é sobrejetora e injetora, quer dizer que ele é uma função bijetora, ok? Então, vamos lá. Eu vou estar escrevendo aqui para vocês, quando for
uma função objetora. Vou deixar escrito, já expliquei, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Uma função, no caso de A em B, então vou botar aqui uma função, dois pontos, de A em B. Já aprenderam também essa nomenclatura, tá? É objetora, vírgula. Acho que não precisa nem botar vírgula. Se ela for simultaneamente se ela for simultaneamente, por quê, gente? Sobrejetora e injetora, simples assim. Sobrejetora e porque tem que ser os dois ao mesmo tempo, ok? Se fosse ou, era uma coisa ou outra, mas não, tem que ser os dois ao mesmo tempo, então bota o conectivo e. Então ela tem que ser sobrejetora e injetora. Professor, em vez de escrever sobrejetora, eu botei sobjetiva, em vez de injetora, eu botei injectiva, tem problema? Não, vocês viram que é a mesma coisa. Simples assim. Eu vou estar fazendo, vou pegar uma folha aqui para a gente fazer uns exercícios, eu vou passar uns exercícios para vocês falarem para mim se a função é sobrejetora, se a função é injetora ou se a função é objetora, ok? Então vamos para o exercício. Vou colocar aqui, você vai estar dando um pause aí para copiar, ok? Se alguma coisa você não conseguir entender, eu vou estar lendo, então de qualquer maneira você vai estar conseguindo escrever. Então dá um pause. Vou virar a folha. Então tá aí. Dá um pause, copia. E nós faremos até o exercício número 5, ok? Então, dá um pause e copia. Agora você vai depois de copiar, você vai fazer o exercício. E eu vou estar corrigindo aqui com vocês, ok? Então nós vamos agora para a parte de correção. Então, se você ainda não fez, tu só volta ao vídeo. Só volta ao vídeo depois que você tiver feito o exercício, ok? Ou se não conseguiu, você vai ver aí como é que eu fiz. Então, vamos lá. Vamos fazer aí a número 1. Defina a função abaixo e classifique-a em injetora, sobrejetora, objetora. Então, vamos analisar, né? Vamos lá. Vamos ver se ela é sobrejetora. Bem, para ser sobrejetora, basta o conjunto contradomínio ser igual à imagem. E nós estamos verificando que o meu contradomínio é a nossa imagem. Então, ela é sobrejetora. Beleza. Se ela também for injetora, isso quer dizer que ela é sobrejetora e injetora, ela vai passar a ser bijetora. Então, eu já sei que ela é sobrejetora. Só falta ver se ela é injetora. Porque se for injetora, ela vai ser bijetora. Então, só vou verificar isso. Vamos lá. Ela é injetora? Nós vamos ver. Cada elemento só pode receber uma flecha. Lembra? Tem que ter elementos diferentes. Então, menos 4 só recebeu uma flecha. O 0 só recebeu uma flecha. O 4 só recebeu uma flecha. O 8 só recebeu uma flecha. Isso quer dizer que ela é injetora, né? A injetora, o propósito dela, você vê aí, ó. Ela está recebendo só uma flecha. Ela tem elementos do domínio, são diferentes dos elementos da imagem? Sim, a menos 1, a menos 4. O menos 4 não tem outro domínio. O 0 não tem outro domínio. Então, cada um só está recebendo uma flecha. Então, ela é injetora. Opa, se ela é injetora e ela é sobrejetora, isso quer dizer que a nossa função, ela é uma função bijetora. Só isso, acabou. Só foi questão de analisar aí e ver se ela era bijetora. E para ser bijetora, ela tem que ser ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Beleza? Vamos para o número 2. Bem tranquilo, é essa. Marque a alternativa que representa a função abaixo. Então tá. Então ele está me dando aqui 5 alternativas, ele me deu a função e ele quer saber aqui. Então ele está dando aqui a função, né, que girou, e se ela é bijetora ou injetora. Então, tranquilo. Vamos ver aqui a letra A. A função de x é igual a 2x mais 2. Vamos ver. Quando x for 1, vamos substituir. Quando x for 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. A imagem dele foi 4? Não. Então, já sei que a letra A
está errada. Eu não preciso nem ver se ela é bijetora, porque se a primeira parte já deu errada, quer dizer que tudo deu errado. Vamos ver a outra. Outra diz que a formação dela é assim, ó. Para a gente encontrar a imagem, quando a gente substituir por x, vai ser x ao quadrado mais 2. Vamos ver. Quando o domínio for 1, então x igual a 1, o nosso domínio, vamos ver a imagem. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 2, 3. Opa, aqui está dando 2. Já sei que essa aqui está errada também. Vamos ver a letra C. X é igual a 1. Então vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado. Na matemática, o que a gente faz primeiro? A multiplicação ou a potência? Acertou você que disse potência. Então nós vamos fazer 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 1, 2. Opa, tá batendo. Vamos ver a outra. Quando x for 3, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. Opa, a imagem de 3 é o 18, tá certo. Vamos ver agora quando o domínio for 5. Então, domínio 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. Opa, domínio 5 e mais 50, perfeito. E o próximo é 7. 7 ao quadrado é 49. 49 vezes 2, 98. Então, a imagem de 7, né, a imagem de 7 vai ser 98. Perfeito. Então, isso aqui está correto. Então, a letra em relação à formação, pode ser a letra C e D, né? Vamos ver a letra E? 1. Quando o domínio for 1, 1 ao quadrado é 1. 1 e a imagem 2 está errado, né? Porque nós vimos que quando o domínio for 1, a imagem vai ser 1, né? Ó, 1 é igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, porque é 1 vezes 1, né? Então aqui também está errado. Então poderia ser a letra C ou D em relação à formação. Falta saber se ela é sobrejetora ou objetora. Vamos lá? Vamos ver se ela é sobrejetora? Se a minha imagem for igual ao contradomínio, quer dizer que ela é sobrejetora. Nós estamos vendo aqui, o contradomínio é todo esse conjunto B, que é 2, 18, 50 e 98. E a minha imagem é exatamente o meu próprio contradomínio. É todo mundo que recebeu a flechinha, a nossa imagem. Se o contradomínio é igual à imagem, isso quer dizer que é sobrejetora. Mas calma, porque aqui está falando que está dando a opção bijetora. E a bijetora ela é sobrejetora e injetora. Então o que eu vou ver agora é se ela é injetora também. Todo elemento da imagem só pode, né, ter elementos diferentes lá para o domínio, né? Então, ó, o 2 só tem um domínio, que é 1. A imagem 18 só tem um domínio, que é o 3. A imagem 50 só tem um domínio, que é 5. A imagem 98 só tem um domínio, que é o 7. Isso quer dizer que eles têm domínios diferentes, né? A imagem e o domínio são diferentes. Se tivesse acontecendo aqui, vamos supor aqui, ó, tá? Eu vou só supor que em vez de 98 fosse 50. O 50 ele estaria tendo dois domínios, né? Ele tem o 5 seria domínio para 50, 7 também. Aí, então, eu saberia que isso não era injetora, mas como essa não é a questão, como eu estou tendo para cada imagem apenas um domínio, isso quer dizer que ela também é injetora, ok? Então, se ela é sobrejetora e ela é injetora, quer dizer que ela é bijetora. Então, a resposta certa seria a nossa letra D, ok? Perfeito, né? Bem simples essa aí, eu acho que você acertou tranquilamente. Vamos lá. Vou virar a folha e nós vamos fazer aí a número 3, tá? Dada a função. Então, olha só, quando a gente tem uma função, o nosso domínio seria o R, o conjunto dos reais, então todos os reais, né, um conjunto finito. E a nossa imagem, o nosso contradomínio seria o conjunto dos reais, não necessariamente a imagem, não. O nosso contradomínio seria o conjunto dos reais, ok? Então, tá bom. Definida por f de x é igual a x ao quadrado. Ok. O que a gente tem que entender quando a nossa formação está a uma potência com um expoente par? Vamos analisar? Então ele aqui está falando que pode ser qualquer número real. Então vamos supor aqui. Ele pediu para determinar o seguinte: função de 0, função de menos 2, função de 1 e função de 2. Eu vou ter que determinar isso. Então vamos calcular aqui. Função de 0.
Função de zero, vou substituir lá, ele está falando que a formação é x ao quadrado, então, no lugar de x eu vou botar zero, zero ao quadrado dá zero. Então, função de zero é zero, função de menos 2. Olha o que vai acontecer, acho que eu não terminei de falar. Toda vez que o meu expoente for par, um número que vai gerar vai ser um número positivo. Então, ó, seria menos 2, né, porque é o valor de x elevado ao quadrado. E o valor de x vale quanto? Menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4, né? Porque menos vezes menos dá mais, e 2 vezes 2 dá 4. Beleza. Vamos fazer agora a função de 1. Vai ficar 1 ao quadrado, e 1 vezes 1 é 1. Beleza. Função de 2. Função de 2 seria x ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que dá 4. Vamos lá. Vamos representar isso aqui. Então, vou fazer o conjunto, onde eu estou botando aqui meu domínio, pelo menos dos que eu calculei, que foi 0, menos 2, né? 0, menos 2, 1 e 2. Foi o domínio que nós achamos. A nossa imagem em relação a eles seria, quando x for 0, a minha imagem seria 0. Então, vou botar aqui 0. A imagem menos 2 é 4. A imagem de 1 é 1. E a imagem de 2 é 4. Beleza, então vamos ligar. A imagem de 0 é 0. A imagem de menos 2 é 4. A imagem de 1 é 1. E a imagem de 2 é 4. Daí tá tranquilo. Só que nós estamos falando o seguinte. Esse é o nosso conjunto domínio. Esse é o nosso contradomínio. E o contradomínio seria quem? Todo conjunto real. E nós sabemos que no conjunto dos números reais, nós temos o nulo, o positivo e os negativos. Eu não representei aqui nenhum número negativo. Eu sei que eu tenho infinitos números negativos, mas eu vou botar só um aqui para representar. Agora nós vamos analisar. Então, veja bem, esse menos 2 não está na nossa imagem, mas ele pertence ao nosso contradomínio. Isso daí é importantíssimo. Então, menos 2 eu sei que ele pertence ao contradomínio. Ele só não vai ter aí um domínio, tá bom? Todo número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Então, eu só vou ter imagem para quem? Para números positivos ou para o zero, né? Porque 0 ao quadrado é 0 e 0 não tem sinal. Então, só vou ter resultado aqui para números, eu vou até representar para você aqui, ó, para o conjunto dos reais. Como é que você falaria isso aqui? Conjunto dos reais não negativos. Por que não negativo? Porque quem não é negativo? Quem não é negativo é o zero e os positivos. E o zero e os positivos estão aqui dentro, ok? Como é que eu elimino o zero? Quando eu coloco um asterisco. Quando eu coloco um asterisco, quer dizer que o zero não está presente. Então, o que seria esse conjunto? Esse conjunto aqui seria apenas o conjunto dos números positivos, exatamente os positivos. Agora, eu coloquei aqui, que conjunto é esse? É o conjunto dos números não negativos. Todo mundo que não é negativo está dentro desse conjunto, né? Quem é que está, então? São os números positivos e o zero. Ah, professor, então se você botar o menos aqui, que conjunto é esse? É o conjunto dos números não positivos. Quem está dentro dele? Os números negativos e o zero. Quando é que eu elimino o zero mesmo? Quando eu boto o asterisco em cima, né? É um subconjunto. Então, beleza, estamos falando de subconjuntos aqui. Agora nós vamos classificar então. Beleza. Eu vi que dentro do meu contradomínio tem infinitos números negativos. Eu representei só um para a gente poder enxergar e poder classificar, tá bom? Então vamos classificar. Vamos ver se ela é sobrejetora? Simples e direto. Para ser sobrejetora, todo o meu contradomínio tem que ser igual à imagem. O nosso contradomínio é igual à imagem? Não, porque tem números negativos aqui. Então, só se relacionou aqui os números não negativos, que é o zero e os positivos. Os negativos ficaram de fora, ou seja, ela não é sobrejetora. É isso que é importante. A gente quer classificar, ela não é sobrejetora. Beleza, já sei que não é sobrejetora. Se não é sobrejetora, com certeza não vai ser bijetora, né? Então, já estamos cancelando duas aí. Se ela não é sobrejetora, ela também não é bijetora, porque para ser bijetora ela tem que ser sobrejetora e injetora. Se não é sobrejetora, já descartei também a bijetora. Só falta ver agora a injetora. Vamos ver se é injetora? Bem, para ser injetora, cada elemento só pode ter um domínio. Simples assim. O 0 só tem um domínio? Sim, perfeito. O 4 só tem um domínio? Opa, não. O 4 tem domínio menos 2 e o 4 tem domínio 2. Ela para ser injetora então, gente? Não. Mas, professor, se ela não é injetora, ela não é sobrejetora e nem bijetora, o que ela é? Ela não
Então a função não tem classificação. Simples assim. Acabou. Então qual é a resposta? A função, ela não tem classificação. Porque a classificação que nós vamos dar, qual é? Sobrejetora. Quando é sobrejetora? Quando o meu contradomínio é igual à imagem. Ou ela pode ser injetora. Quando é que é injetora? Quando cada elemento da imagem só tem um elemento por domínio, né? E nesse caso aqui, tu vê aqui, ó, que o nosso elemento da imagem 4, ele vai ter ali, ó, dois valores por domínio, dois valores diferentes. Opa, descaracterizando aí o que a gente está querendo, né? Para ser injetora, ele só poderia ter uma. Cada elemento só pode ter um domínio. E eles têm que ser exatamente diferentes. Por isso que só pode ser um, tá? Então ela também não é injetora. E para ser sobrejetora, bijetora, ela tem que ser tanto sobrejetora quanto injetora. Sobrejetora em relação a todos os elementos, todo o meu contradomínio ser igual à imagem. Injetora é cada imagem aqui só ter um valor por domínio, tá? Tem valores diferentes. Então, beleza. Já vimos aqui, vamos fazer aí a número 4. Eu vou ler para vocês. Caso tenha tido aí algum problema aí na hora de escrever não conseguiu, eu vou estar falando agora. 4. A respeito da definição de função, assinale a alternativa correta. Uma função é uma regra que relaciona elementos de dois conjuntos. B. Dada a função f de x igual a x ao quadrado, com um domínio igual ao conjunto dos números reais, menos 2 é um elemento da imagem dessa função. C. Uma função é sobrejetora quando o domínio e a imagem são o mesmo conjunto. D. Uma função é uma regra que relaciona cada elemento do domínio a um único elemento do contradomínio. E o contradomínio e a imagem de uma função são sempre o mesmo conjunto. Então vamos analisar. Letra A. Uma função é uma regra, que relaciona elementos de dois conjuntos. Calma, espera aí. Para ser função, você não pode esquecer disso, tá? Se você ainda não está dominando isso, você tem que voltar aos meus vídeos. Para ser função, todo elemento do domínio tem que se relacionar apenas uma vez com a imagem. Então, cada domínio só pode se relacionar uma vez. Então, o 0 só pode se relacionar uma vez, o menos 2 só pode se relacionar uma vez, 1 só pode se relacionar uma vez, o 2 aqui só pode se relacionar uma vez. E todo elemento do domínio tem que se relacionar uma vez só. Então, beleza. Então, isso aqui fura, né? Ele está falando que tem que se relacionar, mas não disse como. Então, tá errado. A letra A, errada. Não serve. Ele está pedindo para marcar a alternativa correta. Letra B. Dada a função. Então, função de x igual a x ao quadrado. A gente já viu lá. A gente sabe que quando a função de x está elevada a x ao quadrado, a nossa imagem, vai ser sempre números não negativos, né? Vai ter ali como resultado o zero e os números positivos. 0 ao quadrado se o x for 0, 0 ao quadrado é 0. Se o x for 1, 1 ao quadrado, 1. Se o x for 2, 2 ao quadrado, 4. Agora, se for negativo, se o x for menos 3 ao quadrado é 9, porque todo número negativo fica positivo. Então, nós estamos vendo que a nossa imagem vai ser só números não negativos, que é o 0 e números positivos. Beleza. Ele está falando com domínio igual ao conjunto dos números reais. Então, ele está falando que o domínio vai ser os reais. Então, eu vou ter ali números positivos, vou ter número negativo e o neutro. Aí ele está dizendo que menos 2 é um elemento da imagem. Gente, o menos 2 pode ser elemento da imagem? Não. Então, eu já sei que isso está exatamente errado, ok? Vamos para a letra C. Uma função é sobrejetora quando o domínio e a imagem são o mesmo conjunto. Analisa aí. Quem é que tem que ser igual? O contradomínio tem que ser igual à imagem. A sobrejetora diz que o contradomínio tem que ser igual à imagem. E aqui ele está falando que quando o domínio é igual e a imagem são iguais. Tem alguma coisa a ver? Não, errado. Quem tem que ser igual, para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. E não o domínio igual à imagem. Então está errado. D. Uma função é uma regra, sim, que relaciona cada elemento do domínio, sim, a um único elemento do contradomínio. Verdadeiro. Exatamente. Para ser função, cada elemento do domínio tem que ter um único elemento lá no contradomínio. Beleza? Então isso realmente é verdadeiro, tá certo. Se você marcou a letra D, acertou. E vamos ver a E.
O contradomínio e a imagem de uma função são sempre o mesmo conjunto. Tem alguma coisa a ver? Contradomínio e imagem? Ser sempre a mesma? Gente, para ser sempre a mesma função, seria se ele fosse o quê? Se ele fosse sobrejetora. A sobrejetora diz que o contradomínio e a imagem ser o mesmo. Mas a gente sabe que a função ela pode ser aí injetora, pode ser bijetora, né? E a injetora, né? Ela vai ter aí, pode ter elementos diferentes, né? A imagem vai ser diferente do contradomínio, né? Quando for injetora. Então isso aqui, ó, tá furado totalmente, isso tá errado, né? Então vamos fazer a número 5, ok? Rasgou um pouquinho aqui, mas acho que vai dar para... Então vamos ver. Verifique se as funções são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. Então, de novo, verifique se as funções são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. Letra A, função de A em B. Então vamos lá. Vamos ver se ela é sobrejetora. Bem, para ser sobrejetora, o meu contradomínio tem que ser igual à imagem. Então, o meu contradomínio é 1, 3, 5, 7. A minha imagem também é 1, 3, 5, 7. Você já sabe que a imagem é quem recebeu o splash. Beleza, então ela é sobrejetora. Só que não vou sair escrevendo que ela é sobrejetora. Por quê? Porque se ela é sobrejetora, ela tem chance de ser bijetora. E quando que ela vai ser bijetora? Se ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Vamos ver se ela é injetora? Bem, para ser injetora, cada imagem só pode ter um domínio. Então, ó, 1 só tem domínio 0, 3 tem domínio 2, que é diferente de 0, 5 tem domínio 4, que é diferente de 2, diferente de 0, 7 tem domínio 6. Sendo assim, ela é injetora. Bem, gente, nós vimos que ela é injetora, vimos que é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, isso quer dizer que essa função ela é bijetora, ok? Então, acabou aí, já respondemos a A. Então, vamos fazer a B. A B, função de A em B. Então, vamos lá. O que nós vamos ver? Ela é sobrejetora? Quando é que é sobrejetora? Quando o contradomínio é igual à imagem. O nosso contradomínio é 1, 3, 5, 7, 9. E a nossa imagem é 1, 3, 5, 7. Opa! Então, ela não pode ser sobrejetora. Se ela não pode ser sobrejetora, isso quer dizer que ela não vai ser bijetora. Porque para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, já eliminei. Se não é sobrejetora, com certeza também não vai ser bijetora. Só pode ser injetora ou não ter classificação. Mas ele colocou só 3 informações. Se eu quisesse botar aqui, eu já botaria assim. Mas vamos analisar a função injetora. O 1 só tem um domínio. Perfeito. O 3 só tem um domínio. Perfeito. O 5 só tem um domínio. O 7 só tem um domínio. Então, ela é injetora. Então, vamos lá. Função injetora. Estou tentando falar da maneira mais tranquila para você poder entender. Ela é injetora. Então tá aí, função injetora. Vamos fazer agora a letra C. A letra C diz o seguinte: função de domínio seria meu conjunto de reais e meu contradomínio seria os números reais não negativos. Então só serviria o zero e os números positivos, definida pela função. Olha que bacana. Nós vimos um exercício parecido. Nós vimos que quando a formação for desse tipo, que esteja elevado ao quadrado, né? Nós vamos descobrir que todo número elevado ao quadrado dá um número não negativo, né? Quem são os números que não são negativos? É o nulo e os números positivos. Então, isso quer dizer que eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui só para você poder enxergar melhor. Então, vamos lá. Quem eu posso botar aqui? Todo mundo conjunto de reais. Se você fosse colocar aqui, é um conjunto infinito, né? Aí, não teria nem como representar direito. Não teria como representar, é infinito. Eu vou colocar alguns, só para a gente poder resolver. Então, aqui eu posso colocar números reais. Eu vou supor para você aqui que eu vou colocar aqui dos números reais. Eu vou botar um número que seja nulo, né? Um número negativo, um número positivo. Que nós sabemos que os reais pode ter nulo, positivo e negativo. Só que o meu contradomínio, ele já está informando que ele só pode ser números não negativos. Se são números não negativos, eu vou botar aqui o zero e vou botar um número positivo. Ok? Então, nós vamos ver o que acontece nessa formação. Se meu domínio for zero, a minha imagem vai ser zero ao quadrado, que é zero. Então, beleza. Quando o meu domínio for negativo, porque permitiu, né? Reais, o número negativo existe. Menos 1 ao quadrado vai dar um número positivo. Menos 1 ao quadrado é 1, né? 1 vezes 1 é 1. Beleza. E agora eu vou fazer com o número positivo.
1. 1 ao quadrado dá 1. Então, a relação ficaria assim. Poderia continuar colocando número? Poderia. Poderia botar aqui, ó, o menos 4. Eu poderia botar o menos 2 e o 2. Menos 2 ao quadrado, aí eu teria imagem lá quanto? 4. E o 2 ao quadrado, eu teria imagem aqui quanto? 4. Então, o menos 2 e o 4 ia estar se relacionando aqui com o 4, né? Bem, eu só quero colocar isso para você poder entender o seguinte. Como a gente classificaria isso? Vamos ver se ela é sobrejetora? Bem, para ser sobrejetora, o meu contradomínio tem que ser igual à imagem. Está acontecendo isso? Sim. O meu contradomínio está sendo igual à imagem. Bem, se ela é sobrejetora, ela tem a possibilidade de ser bijetora. Como é que eu sei se ela vai ser bijetora? Se ela for sobrejetora e injetora. Então, ela já é sobrejetora. Vamos ver se ela é injetora? Bem, para ser injetora, cada elemento só pode se relacionar uma vez, né, da imagem. Olha só, o 0 só está se relacionando com 0. Opa, o 1 aqui está se relacionando com menos 1 e com 1, com números diferentes do domínio. Isso quer dizer que ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela não vai ser bijetora, sendo assim somente uma função sobrejetora. Tranquilo, né? Então, quando der sobrejetora, a única coisa que você vai ver é se ela é injetora. Porque se for injetora, ela vai ser uma função bijetora, né? Função bijetora é aquela função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Nós vimos que deu sobrejetora, aí tu vai ver se é injetora só para ver se ela vai ser bijetora. Vimos que ela não é injetora, logo ela só é sobrejetora. Tranquilo. Vamos ver a letra D? Uma função de, olha só, nós estamos indo dos reais no domínio e a imagem também vai ser reais. Então, eu vou ter aqui número negativo, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha que interessante aqui, que nós vimos num exercício anterior, que ele tinha botado a imagem só com os reais. Se a nossa imagem fosse só os reais, isso quer dizer que aqui teria número o quê? Negativo, né? Aí eu ia colocar um número negativo. Bem, se tivesse número negativo, nós íamos descobrir que ela não seria uma função sobrejetora, porque para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. E eu teria aqui um número negativo se aqui fosse reais, né? Porque o reais também tem número negativo. Vamos supor que menos 2. Opa, esse menos 2 ele não vai ter relação, né? Porque todo número elevado ao quadrado ele fica um número não negativo. Sendo assim, ele não seria nem sobrejetora, ele não seria nem injetora, muito menos bijetora. Ok? Então, qual é a classificação? Não tem classificação. Nós vimos exercício parecido, mas esse aqui facilitou para a gente, porque ele já disse que o nosso contradomínio é o conjunto dos reais não negativos, tá? Então, vamos fazer a letra D. D é uma função dos números reais, né? Domínio e a imagem e o contradomínio seria seria o conjunto dos reais. Então, dentro dos reais já tem números positivos, tem números negativos, tem um número nulo. Aí ele deu aqui a formação f de x é igual a x mais 2. Ele está querendo que você determine se é injetora, bijetora ou sobrejetora. Então, beleza. Aí o que a gente faz? Vamos colocar exemplos aqui, né? Para ver o que pode acontecer. Pode ser nulo, pode ser um número negativo. Vou botar alguns números negativos aqui. Vou botar o menos 2 e vou botar o menos 3. E vou botar também mais 2 positivos. Vou botar aqui o nulo, 2 negativo e 2 positivo. Valeu? Para a gente fazer o exemplo, para ver o que vai acontecer. Para não ficar só botando sempre um positivo, um negativo, vou botar aqui ó, o nulo, que é o 0 para o domínio. Vou escolher 2 números negativos. Vou escolher aí o menos 2. Vou escolher outro número negativo que vai ser o menos 3. Vou escolher mais 2 números positivos. Vou escolher o 1 e vou escolher o 2. Então tá aí o meu domínio, mas ele está dentro de R, né? Poderia ser infinito. E vou colocar aqui a minha imagem. A minha imagem ela pode ser também, aliás, vou colocar aqui meu contradomínio. O meu contradomínio ele poderia ser aqui também. Ele poderia ser também um número positivo, um número negativo, né? Um número positivo, um número negativo e um número neutro, tá? Lembrando que é infinito, então aqui vai ser infinito, aqui vai ser infinito. Então todo número que você botar aqui, você sempre vai encontrar algum resultado, né? Então vamos lá, vamos ver aqui o que acontece. Eu vou botar aqui o 0, que é um número neutro. Eu vou colocar aqui um número negativo, tá? Eu vou botar aqui o menos 1. Vou botar aqui números positivos.
vou botar aqui o 3, vou botar aqui o 4, vou botar aqui o 2. Vou botar na ordem, né? 2, 3, 4. Então tá bom. 2, 3 e 4. E vou botar lá em cima, menos 1 e 0. Vou botar na ordem para ficar legalzinho. Menos 1 e 0. Tá tranquilo. Então vamos ver o que acontece aqui. Bem, se eu botar aqui, eu botei quantos números aqui? 5. Eu vou encontrar 5 imagens lá. Se eu botar 6, eu vou encontrar 6 imagens. Você vai perceber que ele está indo de R em R, então eu estou botando a mesma quantidade, é infinito, né? Não tem como botar todos, então eu botei 5, vou botar 5 do outro lado também. Vamos lá. Quando o meu domínio for 0, vamos ver quanto vai ser nessa imagem? Domínio 0, então vai ficar 0 mais 2, 2. Então, quando o meu domínio for 0, a minha imagem vai ser o 2. Essa é a relação. Quando o meu domínio for menos 2, então eu vou substituir menos 2 mais 2, 0. Soma de números opostos dá 0. Então, essa é a minha relação. Beleza. Quando o meu domínio for menos 3, vai ficar menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 é menos 1. Perfeito. Quando o meu domínio for 1, então 1 mais 2 é 3. Então, essa vai ser a relação. E quando o meu domínio for 2, quando o domínio for 2, 2 mais 2, 4. Essa é a minha relação. Professor, se meu domínio fosse 3, eu estaria botando 3 aqui e estaria colocando lá na minha imagem 3 mais 2, que é 5, né? Então, sempre vai ter aqui uma imagem para um domínio. Mas vamos analisar o que está acontecendo? Para a gente poder dizer logo se é injetora, sobrejetora, objetora. Vamos lá. Ela é sobrejetora? Vamos analisar? Para ser sobrejetora, vocês já estão tranquilos quanto a isso, né? Todo o contradomínio tem que ser igual à imagem. Então, vocês estão vendo aí, ó, que todo o meu contradomínio é igual à minha própria imagem. Beleza? Qualquer número que você colocar aqui vai ter imagem lá. Vai botar o número aqui, vai ter imagem lá. Tranquilo isso para vocês. Então, ela é sobrejetora. Mas, se ela é sobrejetora, ela tem a possibilidade de ser bijetora. Para ser bijetora, a nossa imagem só pode ter apenas uma relação, né? Vamos ver. Olha, menos 1 só tem relação com 3. Tem que ser com números diferentes, né? Então, menos 3 não pode entrar na jogada mais. O 0 só pode ser com menos 2. Ó, menos 2 não pode entrar mais na jogada. Sempre tem que ser diferente. Só isso. Então, ó, menos 1 só tem uma. O 0 só tem uma imagem. O 2 só tem uma imagem. O 3 só tem uma imagem. O 4 só tem imagem. E qualquer número que você botar sempre vai ter uma imagem. Somente uma imagem. Isso quer dizer que ela também é injetora. Bem, se ela é sobrejetora e injetora, você matou a questão. É exatamente o que você está falando aí. Ela é uma função bijetora. Tranquilo, né, amores? Bem simples. Vamos para a letra E. A letra E diz o seguinte. O meu domínio aqui só pode ser quem? O 0, o 1, o 2, o 3, ficou até pequenininho. 2, o 3 e o 4. Esse é o meu domínio. E ele vai se relacionar com o meu contradomínio. Quem é meu contradomínio aqui? A função do meu domínio no contradomínio. Quem é o contradomínio? É o conjunto dos naturais. Quem são os naturais? É o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. É infinito. É infinito. O que nós vamos procurar fazer aqui, então? Aqui é infinito. Nós vamos ver a relação que ele vai ter, ok? Vamos descobrir aqui quais são as imagens para esses valores, para você poder enxergar o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. Se x for 0, a imagem vai ser 2 vezes 0, 0. Então, essa vai ser a relação desse número. É um número natural, perfeito, sem problema nenhum. 1. Quando o domínio for 1, a minha imagem vai ser 2 vezes 1, 2. Opa, 2 é um número natural. Então, serve para o meu contradomínio. Vamos ver quando o meu domínio for 2. 2 vezes 2, 4. Opa, 4 é um número natural. Vamos ver o número 3. 3 vezes 2, 6. Então, é um número natural. Ele está se relacionando. Vamos ver o número 4. 2 vezes 4, 8. Beleza. Para o meu domínio, eu só teria essas imagens. Mas o meu contradomínio continua? Sim, meu contradomínio continua. Aqui ficou pouco espaço, mas eu poderia dizer aqui, ó, que dentro do meu contradomínio, poderia ter aí, ó, o 10, o 12, o 1,
né? O 1 poderia estar aqui, poderia estar o 5, qualquer número natural poderia estar aqui dentro, qualquer número natural, todo número natural tem que estar aqui dentro. Nós só estamos botando alguns para você enxergar o seguinte: o que importa para mim agora é dizer se ela é sobrejetora, injetora ou objetora. Aí você vai analisar. Ela pode ser sobrejetora? Aí vamos analisar. O meu contradomínio é igual à imagem? De cara você já sabe que não, porque aqui eu tenho um monte de números naturais que não vão se relacionar. Porque só vão se relacionar se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Com essa função, eu só teria 5 imagens. Mas no meu contradomínio, eu teria infinitos números naturais. Logo, nós podemos afirmar que ela não é sobrejetora. Porque para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Então, se ela não é sobrejetora, com certeza também não é mais bijetora. Ela só pode ser o quê? Injetora. Vamos verificar. O 0 só recebeu uma relação? Sim. O domínio dele é 0. O 2 só recebeu uma relação? Sim. O domínio dele é 1. O 4 só recebeu uma relação? Sim. O domínio dele é 2. Note que para toda imagem tem um domínio diferente. Logo, essa função é uma função injetora. Bem, amores, então até a próxima aula. Fique com Deus e fui!